Vamos falar sobre os sources. Sources são os arquivos fonte, porque para todo arquivo CSS, para todo arquivo JavaScript, a gente tem o código fonte. Então, esse aqui é o código fonte das nossas aplicações. Então, além de mostrar o código fonte, a gente consegue fazer debugging dela, a depuração. Debugging. É meio complicado de escrever e falar ao mesmo tempo. Então, a gente faz o debugging dessas páginas a partir disso, com o breakpoint e com tudo que tem direito, como se fosse uma linguagem C++, uma linguagem C ou um Java, um Objective-C. A gente consegue fazer o debugging dessa página, dos códigos JavaScript muito fáceis através do Developer Tools, através da aba Sources. Então, se a gente abrir aqui o Chrome, isso aqui é uma apresentação do Eric Buildman, é muito legal, ela é uma página da internet mesmo, a gente vai passando aqui, ela tem todos os conteúdos de uma página normal. Então, eu vou apertar lá Option Command I ou F12, ou vindo aqui nessa ferramenta, Tools, Developer Tools, ou o botão direito aqui, Inspect Element, vai abrir essa janela aqui e a gente vai clicar na parte Sources. A princípio, pode ser que não apareça nada, só clicar aqui para abrir essa aba aqui do lado. Então, eu vou clicar aqui para ela manter-se ali. E uma vez que eu clico, por exemplo, nesse JavaScript, ele vai mostrar para mim todo o JavaScript que está sendo executado dessa página. Tem diversas maneiras de cair aqui. Se a gente vier em Resources e vai ser apontados para lá, mas aqui ele vai colocar mais ou menos, mas não vai ser da mesma maneira e do mesmo detalhe que a gente vê aqui na aba Sources. Se a gente abrir essa outra coluna aqui para visualizar, então eu vou abrir para a gente ter mais visualização do que está acontecendo. Aqui a gente consegue analisar as expressões assim como a gente faz lá dentro do C, do C++, a gente consegue analisar por aqui. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse valor, essa variável que é criada aqui embaixo, e eu vou adicionar uma visualização para ela, e a gente já consegue ver que ela vale 6. É muito bacana ter isso aqui como ferramenta para fazer debugging da nossa página, assim como o breakpoint. Então, eu coloquei um breakpoint aqui, vou fazer refresh da página, e é parada aqui a execução. Inclusive, o curve slide ele não foi definido porque ele está aqui mais para baixo. A gente consegue entrar na Step Into, a gente consegue passar para a próxima função. Toda a funcionalidade de debugging ela vai funcionar plenamente aqui. É muito bacana, funciona muito bem. Olha lá, Curve Slide já tem um valor. E, inclusive, a gente consegue dar play, ele continua e ele carrega a página completa para a gente. Os breakpoints podem ser todos desabilitados. Se a gente habilitar vários, a gente consegue desabilitar por esse botão. Ou aparece aqui, a gente consegue desabilitar por aqui. É muito bacana, a gente consegue fazer esse tipo de debugging da nossa página por aqui, pelo Developer Tools. É muito útil fazer esse tipo de coisa. Então, uma outra funcionalidade, que eu vou mostrar a partir do site do jQuery, abrindo lá de novo, continuando. O jQuery, obviamente, utiliza jQuery para ele mesmo. E, de vez em quando, o código que chega para a gente, ou o código que a gente colocou na nossa própria aplicação, ele não é completo. Ou, na verdade, ele está minimificado e a gente não consegue ver todo o conteúdo dele. Então, tá vendo que esse código aqui, eles alteraram tudo para A, W, eles colocaram o menor possível, então não vai ficar tão bonito quanto eu esperava, mas dessa maneira aqui a gente não consegue ler nada. Tem esse Pretty Print que a gente tem aqui, então se a gente clicar nessa opção, ele vai formatar para a gente todo o código que nos foi enviado. Então, a função ele vai aparecer aqui e tudo mais. Então, a gente consegue já analisar, já consegue pelo menos entender um pouquinho mais do que está acontecendo. Ele jogou uns nomes, função X, função Y, função J, para realmente diminuir a quantidade de bits e bytes que serão enviados pela rede do servidor para o cliente, mas pelo menos a gente consegue ter um pouco mais de noção. Mesmo se a gente fizer alguma besteirinha lá no nosso JavaScript, não colocar ele tão bonito, a gente consegue jogar para cá e ele vai mostrar para a gente de uma maneira bem melhor o nosso JavaScript. Além disso, a gente consegue vir e editar o nosso JavaScript aqui na mão. Então, a gente edita, a gente quer dessa maneira. No momento que a gente edita, aparece um asterisco aqui, consegue dar um Ctrl+A, Ctrl+C e jogar para o nosso arquivo lá no servidor, onde a gente está recuperando esse arquivo. A gente faz o teste aqui,
a gente consegue fazer o refresh, a gente consegue mandar ele executar novamente. Então, digamos que a gente tenha parado aqui. Então, vou colocar para ele ficar mais bonitinho. Eu quero que pare aqui a execução e tudo mais. Então, eu faço o refresh. A execução é parada lá onde a gente tinha colocado. E a gente consegue fazer a alteração na hora e ver como que essa alteração acontece, como que ela é vista do outro lado. Então, vou dar um play aqui só para ele continuar. Core slide, ele não... reference error deu aqui. Se eu der um refresh... porque não está nessa página, obviamente. Por isso que não vai aparecer nada. E é dessa maneira que a gente vai ver os nossos arquivos fonte da nossa página. Eu mostrei do JavaScript, mas isso a gente consegue ver o arquivo fonte de qualquer fonte que nos foi enviada. Então, tem um arquivo HTML ali, tem outros arquivos aqui, por exemplo, um CSS, a gente consegue analisar ele, a gente consegue modificar, copiar, colar no nosso servidor e fazer as alterações conforme for necessário. Então, aqui é o momento que a gente analisa os códigos fonte, aqui é onde a gente vai ver a parte de sources dentro do Developer Tools do Chrome.